Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Estamos na reta final para que depois de amanhã, de madrugada, segunda-feira de madrugada, às 3 horas da manhã, nós vamos nos reunir em espírito, em todo o mundo, gente de todo o mundo, onde houver alguém da fé que deseja receber o Espírito Santo, em qualquer lugar do planeta, nós estaremos às 3 horas da manhã, nesta segunda-feira, horário de Brasília, porque no Brasil, em São Paulo, por exemplo, nós vamos ter essa vigília às 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada. Lá na Europa, alguns países, será às 7 horas da manhã, outros vai ser às 8 horas da manhã. Na África, vai ser às, digamos, 7 horas da manhã, não, 8 horas da manhã. Cada país vai ter um horário diferente. Mas isso não importa. A vigília é chamada vigília de pijama porque o povo, a Igreja Universal, onde nasceu, que é no Brasil, então ela vai, obviamente, emitir para as pessoas de todo o mundo, estejam onde estiverem, o Espírito que tem recebido, o Espírito de Deus. E nós falamos ontem que Maria, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, do Jesus homem, a que gerou Jesus pelo Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo gerou nela, em Maria, a semente divina, o Filho de Deus. E nós sabemos que antes disso acontecer, Deus enviou um anjo chamado Gabriel até a esta jovem, pura, virgem, já estava comprometida, já estava casada, digamos assim, no papel. Ela já estava casada com José. Porém, o casamento não havia sido efetivado. Então, ela estava esperando o dia do casamento. Diríamos que ela estava noiva, nos dias de hoje é noiva. A pessoa fica noivada, quer dizer, comprometida. Mas naqueles tempos, a pessoa ficava comprometida como se estivesse casado mesmo, literalmente casado. E assim era o caso da jovem Maria. Mas ela era pura, ela foi escolhida por Deus. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Deus que escolhe, que Deus maravilhoso. Ele escolhe as pessoas que vão ser filhas dele. Ele que escolhe. E como é que a gente sabe que a gente é escolhido de Deus? Quando o Espírito Santo vem nos visitar, quando o Espírito Santo desce sobre nós. Foi isso que aconteceu comigo, e é o que tem acontecido com milhares e milhões de pessoas por esse mundo afora. Elas foram escolhidas pelo próprio Deus para receber o toque divino, para se tornarem filhas de Deus. Que colossal é isso! Por isso Jesus disse, o que é nascido do Espírito Santo
é espírito, quer dizer, é espiritual, pertence ao reino de Deus, o reino dos céus. Quem recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito do bem, recebe o Espírito do bem. É isso mesmo. Quando ela recebe o Espírito do bem, ela só quer fazer o bem porque ela tem o Espírito de Deus dentro de si. Então, Maria, um detalhe, Maria era uma jovem pura, leal, fiel, com certeza. Ela não foi escolhida ao acaso, ela não foi sorteada, não. Ela foi escolhida porque ela era uma jovem temente a Deus. Temente a Deus. Maria, virgem, a Virgem Maria, era temente ao Senhor, mesmo na sua juventude. Ela temia a Deus. E Deus busca, escolhe, separa os que o temem. Então, você que me assiste neste momento e deseja participar dessa vigília nas 3 horas da manhã desta segunda-feira, você quer receber o Espírito de Deus? Você quer receber o Espírito de Deus? Então, prepare-se. Prepare-se para que isso venha ser notório, venha a ser efetivado, venha a ser confirmado, venha a ser selado pelo Espírito Santo nesta segunda-feira, às 3 da madrugada. Então, minha amiga e meu amigo, como que eu vou me preparar, ô bispo? Leia mais a Bíblia, ore mais, mantenha os seus pensamentos ligados nos pensamentos de Deus, a promessa de Deus. Por exemplo, nós temos falado muito no versículo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1 e versículo 35. É colossal, muito legal, isso é muito magnífico. E eu tenho muito prazer em falar para vocês. Você, não importa se você é da religião A, B ou C, D, não importa a religião que você tenha, não faz mal. Desde que você tenha temor para com Deus, você respeite a Deus, você reverencia ao único e soberano Deus, então você vai ter o direito de receber o Espírito Santo. Porque veja que Maria era descendente de Davi, que era descendente de quem? De Jacó, que era descendente de Isaac, que era descendente de Abraão. Então, o Deus de Abraão é quem escolhe as pessoas que vão receber o seu Santo Espírito. Então, no versículo 35, o anjo falou preparando Maria para receber o Espírito Santo, ele disse, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Que coisa gloriosa. Você está me ouvindo nesse momento, participando desta live, neste sábado. Presta atenção, minha amiga, meu amigo. Quando você recebe o Espírito
Espírito de Deus, quando ele desce sobre você, você não tem mais dúvida, você não é mais aquela pessoa, deixa de ser aquela pessoa frágil, fraca, débil, aquela pessoa caída, aquela pessoa chorosa, aquela pessoa deprimida, aquela pessoa vazia. Você deixa de ser aquela criatura que é o avesso da vida, não. Você passa a viver uma vida, a vida que Deus tem escolhido para você. Ele descendo sobre você, com certeza você vai ser chamada de filha, filho de Deus, por Ele. Ele que vai te chamar filha, minha filha, meu filho, meu filho amado, minha filha amada. E aí, quando isso acontecer, o que vai acontecer também? Você vai começar a viver a vida de acordo com o seu Pai. Você vai querer o bem do seu semelhante, mesmo que o seu semelhante seja mau, seja ingrato, seja injusto, seja traidor, seja uma pessoa do mal, mas você, como filha de Deus, quer o bem daquelas pessoas que são más, por exemplo. É isso aí, porque quem é filha, filho de Deus, é filho do bem, é filha do bem, e só quer o bem do seu semelhante. Só quer o bem do seu semelhante. Essa é a fé, essa é a religião da fé de Deus. Querer o bem do seu semelhante. Olhar para o seu semelhante, pelo seu semelhante. Então é uma pessoa do bem, é uma pessoa de verdade, da verdade. É uma pessoa que honra a palavra que empenha. Tudo isso acontece quando a pessoa nasce de Deus. Tudo isso acontece. Veja só. Então, o que Maria fez? Ou melhor, o que o anjo do Senhor fez? Ele avisou Maria, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá, te envolverá com a sua sombra. Envolverá você com a sua sombra. Por isso também, o santo, a nova criatura que vai nascer em você, será chamada filha de Deus, filha de Deus. Quer dizer, você vai nascer de novo. Você vai nascer do Espírito Santo. E só quem nasce do Espírito Santo é espírito. Passa a ter a natureza de Deus, a natureza espiritual. Você, amiga e amigo, para que isso possa se proceder na sua vida, você deve se preparar já de antemão. Você vai participar da vigília de pijama, quer dizer, na sua própria casa, no seu próprio lugar onde você estiver. Se você estiver trabalhando, lá você vai procurar um lugar especial para ficar você e Deus e você. Procure um lugar já, reserve um lugar. Você vai ter um lugar reservado com Deus. Jesus disse isso. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, quer dizer, crie uma barreira entre você e o mundo lá fora, familiares, etc. Você fica sozinho naquele local, mesmo que seja no banheiro, você está trabalhando, mas aí você pede licença e vai ao seu patrão, seu chefe, aí você vai no banheiro e fica lá, quietinho, e você vai acompanhar pela internet, via satélite, nós vamos colocar em todas as mídias
da Igreja Universal do Reino de Deus. Então você pode acompanhar pela televisão, em certos lugares não pega televisão, mas onde há uma emissora de televisão da Igreja Universal, vai ser transmitida aquela vigília. Vai ser transmitida através do Instagram, do Telegram, do YouTube, de mais não sei o quê, qualquer que seja a rádio, nós vamos ter a transmissão via a Rádio Aleluia para todo o Brasil, inclusive na internet, você pode acessar a Rede Aleluia pela internet, qualquer lugar do mundo, então você vai poder participar. Então, ninguém pode dizer assim, eu não pude participar, não tinha nada. Não, pelo menos você vai ter a rádio, você pode participar na rádio. Mas é importante, é imprescindível que nesse momento da vigília, às 3 da manhã, você esteja num local sozinho, você e Deus, para ninguém atrapalhar, ninguém obstruir a sua busca, a sua entrega. Você sabe, é uma intimidade que você vai ter com Deus, como a intimidade de um casal. Não é? A intimidade de um casal é uma coisa assim, a quatro paredes, é só o casalzinho, não é verdade? Assim também é com Deus. Procure você um local onde você possa estar sozinha com Deus, sozinho, mais ninguém. E aí você vai ficar à vontade para falar com Ele. E aí você vai ficar pronta para receber o Espírito Santo. Então prepare esse localzinho para você desde já, porque nós vamos buscar esse batismo. Nós vamos trabalhar. Eu estou, digamos assim, como anjo Gabriel, anunciando a descida do Espírito Santo sobre você. Você crê nisso? Pois bem, então, faça isso que nós estamos falando. Já prepare um localzinho só para você e Deus. Mais ninguém. Só você e Deus. Não se esqueça disso. Isso é importante. E, mesmo assim, você deve manter o seu pensamento ligado nas coisas de Deus. Deve procurar conflitos, contritos com outras pessoas, conflitos, eu diria, com outras pessoas, discussões, enfim, e conversa fiada, e coisas que não tem nada a ver com a fé. Procure envolver-se nas coisas espirituais, lê mais a Bíblia, leia a Bíblia, mesmo que você não entenda, mas você deve ler, porque o que você deve entender, o Espírito Santo vai te iluminar, ele vai fazer você entender. Leia a Bíblia independentemente se você entende tudo que está lendo ou não. Leia. O resto deixa que o Espírito Santo vai te orientar, tá bom? Então, estamos combinados assim. Depois de amanhã, pela madrugada, às 3 da manhã, estaremos juntos nessa vigília de pijama. Vigília de pijama, porque as pessoas poderão estar de pijama, não vão estar dentro de uma igreja, enfim, vai estar no seu local, isolada de tudo e de todos, isolada do mundo, mas conectada com Deus. Nesta segunda-feira, às 3 da manhã. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, aliás, e depois da manhã nós vamos ter a vigília. Até lá. Olá, meus amigos, muito bom dia, e que o Espírito Santo, eu oro, eu peço, e Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós queremos para todos os que participam desta live ou dessa transmissão. Que vocês tenham entendimento, porque sem entendimento você fica cego, ainda que tenha muitas informações bíblicas, teologia e coisa e tal,
se não tiver um entendimento que o Espírito Santo dá, o Espírito Santo dá o entendimento para que possamos compreender a vontade dele para nossas vidas. Deixa eu desativar aqui os comentários para não distrair os interessados em aprender. Olha só, preste atenção. O apóstolo Paulo foi um apóstolo conduzido aos gentios. Gentios era não judeus. Quem não era judeu era gentio. Então ele foi chamado, escolhido, para levar o evangelho aos gentios. Porque ele era um homem muito instruído na palavra, ele conhecia muito bem a lei, porque ele era um homem da lei, digamos, a lei cristã, ou a lei do Velho Testamento. Então, dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo deu orientação para a igreja, no caso de Corinto, e que serve para todas as igrejas. Ele fala seguir o amor. Não é amor sentimento, ele não está falando de sentimento. Ele fala do amor no sentido de dar para outros aquilo que Deus lhe tem dado. É o que nós temos tentado fazer, dar para vocês o que Deus me tem dado. É isso que eu quero fazer, e é isso que eu peço que o Espírito Santo faça, para que vocês tenham, no mínimo, o que Deus tem me dado. Mas, para isso, há que se ter o entendimento aberto. Olha só, ele diz, seguir o amor. Seguir o amor é seguir dando para as outras pessoas aquilo que Deus nos tem dado. E é isso que nós temos procurado fazer. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procurai com zelo os dons espirituais. Nós sabemos que são 9 os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Principalmente o de profetizar. E quando ele fala profetizar aqui, ele não está se referindo a adivinhar, não. Adivinhação, não. Que é o que acontece muito por aí. As pessoas profetizam instruídas ou dirigidas ou conduzidas pelo espírito do engano, o espírito do diabo. Porque a profecia aqui não é para dizer, você deve viajar ou você não deve viajar, você deve casar com fulano ou com beltrano, nada disso. Profecia aqui não é adivinhação, não é horóscopo evangélico, como eles costumam fazer por aí, não. A profecia aqui trata-se da palavra de Deus. Qualquer pensamento que nós levamos para vocês, nós procuramos falar rigorosamente dentro da palavra de Deus. O que eu tenho recebido, eu tenho dado. Se eu não dou mais, é porque eu não tenho mais. Mas menos eu não vou dar. Eu vou dar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu recebi é o que eu tenho dado. Então, o apóstolo Paulo, ele instrui, estimula a profecia. Mas a profecia é isso que eu estou fazendo, que temos feito aqui todos os dias, levando para vocês o conhecimento da palavra. Porque quando eu ensino a palavra de Deus, eu estou profetizando. Eu estou profetizando aquilo que Deus já falou. E ele instrui os seus servos para ensinar aos demais. Isso se chama profecia. Quando eu prego a palavra de Deus, qualquer pessoa que prega a palavra de Deus, ela tem que estar rigorosamente dentro da palavra de Deus. Isso é profecia. Isso aqui é profecia.
Mas ele fala, ele entra agora no assunto de línguas estranhas. Porque o que fala em língua desconhecida, língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Quer dizer, a língua estranha, para nós, é para Deus. É o linguajar, é a comunicação íntima que cada filho, filha, tem para com o pai. E a comunicação é pessoal, individual. E o Espírito Santo dá a língua estranha, que é estranha para nós, é estranha para os homens, mas não é estranha para o pai. Bacana, né? É uma linguagem pessoal entre filho e pai. Nem os anjos, eu penso que nem os anjos entendem essa linguagem especial, porque é uma linguagem assim própria entre filhos e pais e pai. Então ele diz que o que fala em línguas ou em línguas estranhas fala não aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Muito legal isso. Mas o que profetiza fala aos homens para quê? Para edificação, para exortação e para consolação. Quer dizer, a profecia é para edificar, exortar e consolar, não adivinhar. Aqui não está escrito, é para determinar quem vai casar com quem, nada disso. Eu conheci uma pessoa muito bacana, uma pessoa de Deus, coitada. Essa pessoa, mas por conta de seguir uma doutrina errada, ela deu ouvidos a uma profeta. A profeta, usada pelo diabo, falou certas coisas para ele, que ele colocou em prática e deu certo, que é o que o diabo faz. Você vai na bruxaria, na feitiçaria, na magia, os demônios falam, olha, vai acontecer isso. E verdadeiramente acontece, porque os demônios, providenciam para acontecer aquilo. Eles criam situações e de antemão eles falam, vai acontecer isso, para que as pessoas acreditem nele, coloquem a fé nele. E foi o que essa pessoa fez, acreditou naquela profeta. Foi um desespero, Nem vale a pena me lembrar, mas para que as pessoas possam abrir o entendimento. Coitado, ele, por falta de orientação, ele deu ouvido às profecias e acabou morrendo. Aí você diz, mas o bispo, e Deus permitiu? Deus não tira a nossa autoridade, o poder de escolha. Nós temos o livre-arbítrio, mesmo com o Espírito Santo, mesmo tendo um novo coração, mesmo tendo um novo espírito, o Espírito Santo, Deus, não tira a nossa liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. Aprenda isso. Por isso que nós falamos que temos que usar a fé com inteligência, com raciocínio, pesar, avaliar, para que possamos tomar uma decisão certa, de acordo com a vontade de Deus. E quando Deus aprova a nossa decisão, então a gente tem paz.
quando ele não aprova a nossa decisão, a nossa escolha, a gente não tem paz. A gente fica em dúvida, com medo, com receio, ansioso, etc. Mas ele falou, essa profetisa falava em línguas e logo interpretava. Quer dizer, o diabo usando essa profetisa. E aí deu no que deu, a vida dele foi um inferno depois. Porque não é na hora. Essas profetas falam, inspiradas pelo diabo, pelo espírito enganador, e infelizmente as pessoas dão ouvidos. Na hora elas pensam que está tudo certo. Ela é de Deus, aquela pessoa é de Deus, aquela profetisa é de Deus, aquela profeta é de Deus. Lá no final das contas, a pessoa vê, ou as pessoas veem o resultado, que não tinha nada de Deus. Mas ele fala aqui ainda sobre a língua, né? Primeiro, a profecia. O que profetiza fala aos homens. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é para quê? A profecia é para quê? Para quê? A palavra profética é para edificação, exortação, chamar atenção, orientar, dar uma sacudidela, e consolação, para que a pessoa seja confortada, consolada. E aí ele acrescenta, o que fala em língua desconhecida, que é a língua estranha, edifica-se a si mesmo. Então, quando eu falo em línguas, eu falo para edificar-me a mim mesmo. Eu não posso usar das línguas estranhas para ostentar e mostrar para os outros que eu sou mais espiritual, que eu sou espiritual, que eu sou de Deus. Nada disso. A língua estranha não é para trazer alguma honraria da parte do mundo, não. A língua estranha é para edificação pessoal. Por exemplo, então, quando estamos numa luta, uma dificuldade, enfrentando tempestade, então, quando eu falo em línguas, eu estou edificando-me, quer dizer, eu estou me restabelecendo uma intimidade com o meu Pai, falando com Ele. Não sei o que eu falo, não entendo o que eu falo, mas eu sei que aquilo que eu estou falando vai direto aos ouvidos do meu Pai. Então, eu tenho essa certeza, eu tenho esta convicção de que, ao falar em línguas, eu estou em intimidade com o Pai. Então, eu sinto paz. Aí sim, eu sinto paz. Porque a paz é sensível. Então, eu sinto paz. Por quê? Porque eu falei com meu Pai. E eu tenho certeza absoluta, 100%, que Ele me ouviu. O que eu falei? Não sei. Mas Ele sabe. E é isso que importa. Não interessa. Se as pessoas entendem, não entendem, se eu entendo, não interessa. O interessante é que Ele entende, Ele compreende. Então, com essa fé, com essa convicção pessoal, eu edifico a minha própria vida, minha vida espiritual. Agora, ele fala que o que profetiza edifica a igreja, porque fala, nada de adivinhação, fala para que a igreja possa restabelecer-se. Por exemplo, há pessoas, digamos, eu tenho visto aqui no nosso Instagram, pessoas
dizendo, poxa, essa palavra veio ao encontro de forma perfeita à minha necessidade. Poxa, o bispo, eu agradeço e tal. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo inspira a palavra profética e nós falamos. E aquela palavra profética vem para alimentar, para sustentar, para edificar, para confortar aqueles que estão vivenciando momentos difíceis em suas vidas. É o Espírito Santo cuidando da sua igreja com a palavra profética. Não tem nada a ver de adivinhação. Nada, absolutamente nada a ver. Até porque, convenhamos, se a pessoa é profeta de acordo com o que se vê por aí, por que ela não acerta na loteria sozinha? Por quê, hein? Quer dizer, profecia não é adivinhação. Não é você acertar em alguma posição. Não. Profecia é, como ele diz aqui, o que profetiza fala aos homens para edificação. E pessoa ser edificada. Sabe o que significa ser edificada? É você ser construída, sustentada, desenvolvida, exortada. Quer dizer, chamando atenção, cuidado, não vá por esse caminho. Por exemplo, nesse momento, quando nós falamos em profecia, eu sei que há pessoas que... Há aqueles fanáticos que estão acostumados com esse tipo de relacionamento com o diabo e não sabem, por conta do engano, elas ficam... ou eles ficam assim contra o que nós falamos. Não tem problema. Você pode esborrachar, pode falar. Sabe uma coisa que Deus me deu? A liberdade de falar. Falar a verdade. Doa quem doer. E se a pessoa... eu não gostei dessa palavra. Problema, você não gostou, come menos. Então não coma. Eu vou sair da igreja. Sai, ué. Você está saindo de alguma coisa? Você está me deixando perder alguma coisa? Não. Você está perdendo é você próprio. Você que está deixando. A fé é problema seu. Você tem o direito também de deixar a fé, assim como tem direito de entrar, você tem direito de sair. Então, amiga e amigo, graças a Deus, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós trabalhamos à vontade, todos nós, todos os pastores. Nós damos o nosso melhor. Se a pessoa se sente magoada porque foi faladas verdades que elas não gostavam, paciência, vai fazer o quê? Mas quando a palavra é profética, é para edificação da igreja. Exortação da igreja, chamando atenção, fulano, isso aí é do diabo, isso aí é engano. Esse negócio de se apegar ao número 13, não, enfim, aquelas pessoas que têm que andar como uma munheca de coelho pendurado no pescoço ou no braço, tudo isso aí nada tem a ver com a inteligência, com a fé inteligente. Porque Deus não trabalha com sorte, nem com azar. Quem é de Deus não anda na base da sorte ou do azar. Quem é de Deus não trabalha com o tema destino, karma. O meu karma, meu destino, nada disso, não existe isso. Só existe karma, destino, sorte, azar, para quem não conhece a Deus.
quem é pagão, quem não conhece o Deus vivo. Quem conhece o Deus vivo anda de acordo com a palavra dele, porque a palavra dele se cumpre. A palavra dele se cumpre, custe o que custar. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, quem usa a fé com inteligência se apoia na palavra, apoia a sua vida na palavra. É como Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. É o que Jesus falou, é o que Jesus fala. Então você constrói a sua vida sobre a rocha, pauta a sua vida sobre a palavra de Deus, não sobre a palavra dos homens, das filosofias baratas, dos filósofos ou teólogos. Não, é em cima da palavra nua e crua. Quando você constrói a sua vida em cima da palavra de Deus, pode vir as tempestades, pode vir a chuva, pode bater uns ventos, não vai acontecer nada. Por quê? Porque está escrito. Foi fundamentada, foi alicerçada na palavra, foi edificada na palavra, então a palavra vai sustentar. Agora, quem infelizmente vive na base de destino, quem vive a base, de karma, sorte, fulano nasceu com um bumbum virado para a lua, conversa fiada, não tem nada disso, sorte, azar, tudo é do diabo. Eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não dependo de sorte. Eu não dependo de sorte. Eu não dependo do destino, nada disso. Deus me deu sabedoria, me deu espírito de sabedoria, de discernimento, para entender que a minha vida depende do que eu semeio. Se eu semear o que é bom hoje, eu vou colher o que é bom amanhã. Se eu semear o que é mal hoje, eu vou colher o que é mal amanhã. Então Deus me deu sabedoria, discernimento, para saber o que semear, o que plantar, para poder então colher os bons frutos. E Ele garante que isso vai acontecer. Então eu pauto a minha vida em cima de uma fé na palavra de Deus, que é a fé inteligente, não a fé emotiva, sensacionalista, que fica andando de acordo com a opinião alheia. Eu quero lá que se dane, que as pessoas tenham a opinião delas, o problema é delas. Eu respeito e pronto, eu vou na minha fé. A minha vida eu pauto em cima daquilo que está escrito. Então, o que profetiza não adivinha. O que profetiza, a profecia bíblica de Deus, do Espírito Santo, edifica a igreja, exorta a igreja, consola a igreja. É isso que é profecia. E a língua estranha é para a edificação de si mesmo. Então, as línguas estranhas são para edificar a própria vida. Não é para você desenvolver a sua própria vida, não. Eu não creio assim. Eu creio que a língua estranha, você edifica a sua vida. Agora, para você amadurecer na fé, para você amadurecer na fé, ser uma pessoa adulta na fé, você tem que passar pelo vale da sombra da morte. Você tem que passar pelas dificuldades, pelos problemas. Você tem que enfrentar os desertos. Do contrário, você não cresce, você não desenvolve. Então, quando Deus permite que passemos problemas, dificuldades, enfrentemos tempestades, é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem, não é para o nosso mal. Tem pessoas que pensam que a fé é só para ganhar. Você tem que ter fé também para perder. Você tem que saber se convencer
de que há necessidade de ter fé para perder. Quando, por exemplo, Moisés foi um homem que esteve face a face com Deus, ouviu a voz de Deus. Deus falava com ele face a face. Abraão, a mesma coisa. Mas eles também falharam e eles tiveram que enfrentar os seus desertos. Então, todos eles, todos os heróis da fé, todos, sem exceção, tiveram os seus dias difíceis. Mas eles passaram pelas suas dificuldades. Davi, você sabe muito bem da história de Davi, todos passaram pelas dificuldades e venceram. E conquistaram o prêmio da salvação. Então, amiga e amigo, quando você ouvir alguém falar, fulano é profeta, cuidado para você não cair no conto do vigário, ou melhor, no conto da profetisa ou da profeta. Não, cuidado. Porque se você seguir a palavra do homem, você está perdido. Você está perdida. Mas se você seguir a palavra de Deus, você vai andar firme e não vai cair nunca. Você vai enfrentar dificuldades, mas tudo para o seu próprio bem. Por exemplo, você está vivendo agora momentos difíceis, complicados. Não sei quais são, mas eu sei uma coisa. Se você está pautada na palavra de Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai guiá-lo. É o que Jesus disse. O Espírito Santo, quando vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito de verdade vai guiar em toda a verdade. É assim que funciona. É de acordo com a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos conduz rigorosamente de acordo com a palavra dele. De acordo com a palavra dele, não de acordo com os sentimentos. O assunto é muito vasto, é muito controverso para quem não tem o Espírito Santo, mas para quem tem o Espírito Santo, graças a Deus, é uma paz, não é? Fala a verdade. Você chegar e falar em línguas, e falar com Deus, diretamente, um assunto pessoal. É como se você pegasse o telefone e falasse só com o Pai, você e o Pai. Então você sente assim um gozo na alma de saber que você tem um Pai verdadeiro e eterno e que Ele ouve a sua oração. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Viu como é que é interessante e importante ter o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo não há profecia, não há língua estranha, não há absolutamente nada. Não há vida. Mas com o Espírito Santo, a gente tem segurança nas nossas pisadas. Deus abençoe até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus venha envolver a sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte, desde este momento e daqui para frente. E não o deixe pensar ou ficar olhando para trás, mas olhar para frente. Que Ele te dê a visão do que o aguarda, do que a aguarda. Que Ele venha iluminar os seus olhos para você enxergar além do que os seus olhos físicos podem ver. Sim, que o Espírito Santo seja com você, desde agora, desde este momento e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quando Deus fala
para aqueles que estão seguindo a justiça, aqueles que estão desejando a justiça. Ele diz assim: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. É o caso de você, minha amiga, meu amigo, que está em busca do batismo com o Espírito Santo, que está em busca de uma vida correta, uma vida certa, que está em busca de viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então Deus fala assim: olhai para Abraão, vosso pai. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Então, Deus nos manda olhar para Abraão. Abraão. Aí eu fiquei pensando assim, mas como que eu posso olhar para Abraão se ele não está aqui neste mundo, se não está à minha frente, se não é vizinho meu, se não mora ali do lado? Como é que eu posso olhar para Abraão se eu não o vejo fisicamente? De fato, nós não podemos olhar para o Abraão físico hoje, mas podemos perceber, quando lemos a vida de Abraão, quando vemos a sua história, nós podemos ver Abraão, nós podemos olhar para Abraão e seguir os seus passos. Porque da mesma forma como Deus chamou Abraão, ele chamou você. E como ele chamou você para ser mais um Abraão neste mundo. Mas para que você possa ser um Abraão neste mundo, neste século, nestes tempos, você tem que imitar Abraão. Você tem que seguir o exemplo de Abraão. Abraão tem que ser o referencial da sua vida. Ao invés do referencial da sua vida ser o Neymar, ou um artista de rádio, televisão, cinema, de teatro, você vai olhar para Abraão, para a vida de Abraão. Para a vida de Abraão. Como é que foi a vida de Abraão? Quando você começa a observar Abraão, olhar para a sua história, então você começa a descobrir como você vai se posicionar para enfrentar esse mundo vil e para vencer os seus desafios. Minha amiga, meu amigo ouvinte, olhar para Abraão é olhar do presente para o futuro. Porque Deus, quando manda a gente olhar para Abraão, ele também diz assim: porque ele, sendo só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Veja só qual é o projeto que Deus tem para você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Quando ele manda você olhar para Abraão, é para que você tenha essa visão. A visão de que quando Abraão foi chamado, ele era só. Mas, por conta dele ter obedecido à voz de Deus, então ele foi abençoado e multiplicado. Ora, é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Você acredita nisso? Você talvez esteja tão fixo nas suas ideias de ser abençoada, abençoado, que você não se dá conta de que para que Abraão viesse ser abençoado e multiplicado, ele teve que
deixar a sua terra. Primeira coisa que ele fez. A base da fé de Abraão foi essa. Deixa a tua terra, a tua parentela e a casa de teus pais. Primeira coisa que Abraão teve que fazer. Em outras palavras, ele teve que sacrificar. Ele sacrificou o seu patrimônio, porque ele deixou suas terras, suas casas. Ele sacrificou a parentela dele, que eram a companhia dele, né, as amizades dele. E ele sacrificou a casa de seu pai, porque ele, Abraão, era o substituto, seria o substituto do seu pai no chefe da clã da sua família. Então ele deixou tudo para trás. Jesus também fez isso. Ele falou: quem amar o seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar sua filha, seu filho, mais do que a mim, também não é digno de mim. Quem amar seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, o preço para que nós sejamos abençoados e multiplicados é justamente, começa no sacrifício do nosso ser, o sacrifício do nosso patrimônio, da nossa casa, da nossa família, do nosso passado, do nosso histórico. Você está sozinho, não é isso? Você tem estado sozinho. Aí eu pergunto, o que você tem de projetos pessoais? Ah, bispo, eu não tenho nenhum projeto porque eu sou pobre, eu sou feio, eu sou rejeitado, eu sou desprezado, eu sou um zero à esquerda, eu estou vivendo na miséria, eu estou preso, eu estou doente, eu estou vivendo debaixo de um viaduto, enfim. Você é aquela criatura desprezada, desprezível pela sociedade. Você é uma pessoa só. Se você morrer, ninguém vai notar. É assim que você pensa. Você não existe para este mundo, porque você é pobre, não é assim? Não é assim? Você é uma pessoa rejeitada, não tem amigos, não tem nada a perder. Então o que você vai deixar? Você está sozinho. Bom, você vai deixar, minha amiga, meu amigo ouvinte, a sua própria vida por inteiro no altar. Sim, você vai deixar a sua vida inteiramente no altar. Do jeito que você é. Fazer o mesmo que Abraão fez. Rejeitar, recusar, abandonar, virar as costas para as suas tradições religiosas, como fez Abraão. Para os seus bens, para o seu... Enfim, você vai deixar tudo para trás e seguir a voz de Deus, dizendo: ó, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim o que o Senhor quiser fazer, porque eu confio a minha vida a Ti. Quando há essa disposição mental, quando há essa intenção sincera, minha amiga, meu amigo, vou lhe dizer uma coisa com toda honestidade. Só se Deus não existir que você não será abençoado e multiplicado. Só se Deus não existir. Mas isso é claro que é impossível. É impossível você não ser abençoado e multiplicado. Mas você tem que olhar para Abraão. Amanhã nós vamos começar a fazer ou discorrer sobre a história de Abraão. Cada dia nós vamos falar um pouquinho da história de Abraão. E você vai perceber o que ele fez, você vai entender quais foram as suas opções, suas escolhas, e como ele foi ser aquele homem
que serve como, ou serviu e serve como pai na fé de todos nós. Olhai para Abraão, disse o Senhor. Olhai para Abraão. Abraão começou a vida dele com Deus sacrificando, que é um sinal evidente, claro, da fé. Abraão começou sacrificando. Foi Deus quem o impôs o sacrifício. Foi Deus que fez isso. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, que eu te enviarei para uma terra. Eu te mostrarei a terra que você vai. Jesus também falou isso. Ele chamou, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. No passado, Jesus falou com Abraão e hoje Jesus fala conosco. Deixa para trás o seu tudo. Deixe no altar o seu tudo, a sua vida. E a sua vida vai ser abençoada e multiplicada, porque eu vou fazer isso, diz o Senhor dos Exércitos. Minha amiga, meu amigo, é só questão de, eu diria, nem de tanta fé, mais inteligência. O sábio segue os passos de Abraão. Partindo para Moriá, um velho levando o menino, calado, ninguém conhecia o mistério, seguia só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Meu nome é Cíntia, eu tenho 25 anos. Bom, a minha vida antes do Espírito Santo, eu era uma pessoa completamente vazia. Era vazia, triste. Eu procurava preencher aquilo que eu não tinha em baladas, em bebidas. Procurava querer me envolver com as pessoas para chamar a atenção delas. Até mesmo cheguei a fazer coisas que eu não queria fazer. Quando eu recebi a notícia que o meu pai faleceu, isso de certa forma me afetou. O fato de eu querer o meu pai perto e eu não tinha. Então, dessa forma, essa situação de certa forma me acertou de uma tal forma que eu não sabia o que fazer. Aquele vazio, aquela tristeza, aquela de querer poder fazer mais, por ele eu não consegui. Então foi um dos motivos que fez eu ficar nessa situação triste, vazia. E eu comecei a procurar em outras situações, pessoas, me envolvi com pessoas. Tive uma fase na minha vida procurando preencher esse vazio. Eu comecei a me envolver com pessoas, ir no rock, ser roqueira, me vestir de preto, ouvir aquelas músicas pesadas. E isso, de certa forma, fazia com que eu ficava mais triste. Mas pelo fato de não saber o que fazer ou aonde ir, eu me envolvia mais. Comecei a ir para baladas, a me envolver em relacionamentos. Eu queria passar algo que eu não era. Eu queria mostrar uma felicidade que eu não tinha. E isso, cada vez mais, dentro de mim eu ficava triste. Teve uma vez que eu não lembro, bebi muito, não lembro o que aconteceu, aonde eu estava. Foi um dos motivos que eu tomei uma decisão que eu não queria mais. Que realmente eu vi que ali eu precisava mudar. Que eu realmente precisava tomar uma direção na minha vida. E foi assim que eu cheguei aqui. E participando das reuniões de quarta e domingo, eu vi a importância de ter o Espírito Santo. Eu vi a importância que era o único que podia mudar.
tirar aquilo dentro de mim, aquele vazio que eu sentia, ele era um único. Tentei em tantos lugares, mas eu não consegui. E foi ali que eu reconheci que eu precisava mudar, que eu realmente precisava tomar uma atitude, entregar. Tenho 21 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida angustiada. Eu era triste, eu era vazia, tinha vontade de morrer, tinha vontade de matar meus irmãos. Dentro da minha casa era só briga. Meu pai bebia, meu pai era viciado, ele bebia, era briga todo dia era uma briga diferente. Muitas das vezes meu pai saía na quinta-feira e voltava só na segunda-feira. Eu não tinha um pai. Eu não tinha um pai que sentasse comigo para conversar. E isso me entristecia, isso me deixava uma pessoa vazia. O momento mais difícil, o meu fundo de poço, foi quando eu tentei matar meus irmãos mais novos. Eu peguei um objeto pontiagudo e cortei o pescoço deles e o pulso de um. Porque na hora eu sentia, eu escutava aquelas vozes, falava mais alto dentro de mim, falava: mata seus irmãos, mata seus irmãos. E isso assim me entristece muito, porque hoje eu me arrependo do que eu fiz. Na hora peguei o objeto e furei eles. Na hora me bateu um ódio tão grande deles, tão grande, que eu fui pra cima deles, mesmo eles não tendo feito nada, fui pra cima deles. Eu mesmo tendo cortado, na hora eu soltei, porque Deus na hora falou comigo: Amanda, não faz isso, não vale a pena. Na hora eu soltei o objeto e fui pro meu quarto, porque eu vi que aquilo não era o certo. E para onde eu estava andando não era o certo, não ia resolver minha vida, só ia piorar. Foi quando eu vi que eu precisava mudar, que eu precisava de uma transformação. Porque do jeito que eu estava, não dava mais. Eu não queria mais ficar naquela situação. Foi quando eu cheguei aqui. Foi quando, participando das reuniões de quarta e de domingo, eu vi a importância de ter o Espírito Santo. Eu vi que era importante porque eu tinha que mudar de vida. Eu não queria ser mais aquela Amanda. Não dava mais para ser aquela Amanda. Aquela Amanda triste, aquela Amanda angustiada, me sentia inferior. Eu falei assim: não, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar. Eu devo ao Espírito Santo. Pois é, você verifica que ela recebeu o Espírito Santo, mas ela não recebeu o Espírito Santo assim de graça, sem querer. Ela não recebeu o Espírito Santo passeando na rua, andando de um lado para outro, não. Ela teve que buscar, ela teve que abrir mão, ela teve que sacrificou televisão, rádio, cinema, diversão, qualquer tipo, internet. Ela sacrificou toda a sua vida e investiu, mergulhou na palavra de Deus. E é isso que é olhar para Abraão. Quando você olha para Abraão, você deixa esse mundo para trás e segue avante na direção dele. É isso, minha amiga, essa é a mensagem que faz das pessoas novas criaturas, que dá o direito, que dá o privilégio, que faz com que elas mereçam a atenção de Deus, para que Ele venha abençoá-las e multiplicá-las. Graças a Deus. Nesta quarta-feira, nós estaremos via videoconferência em todas as igrejas universal do Reino de Deus, através do videoconferência, como já falamos, para dar aquela palavra de fé e aquela busca ao encontro do noivo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Olá, meus amigos. Sejam a própria bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja você, minha amiga, meu amigo, a própria bênção. E sabe de uma coisa? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você
venha se perguntando, meu Deus, para que eu vim a esse mundo? Você veio a esse mundo para ser a própria bênção. Mas, para você ser a própria bênção, é necessário que você aceite essa palavra que o Senhor Jesus disse, quando ele fala assim, se alguém tem sede, venha a mim. Eu sei que parece simples, mas Jesus falou de forma muito simples, porque a sede é uma coisa comum no ser humano. Todos nós temos sede, todo ser humano tem sede. Sede de água, o viciado tem sede da droga, a pessoa que é alcoólatra tem sede de vinho, tem sede de cachaça, tem sede de álcool também. As pessoas que vivem de sexo têm sede de sexo. Todo mundo tem sede. E há aqueles que têm sede de uma coisa pura, que é a água. A água que não faz mal, só faz bem. Agora, Jesus fala assim, se alguém tem sede. Se. Quer dizer, ele não fala assim, todos venham a mim para que eu dê de beber. Não. Ele fala, se alguém tem sede. Esse se faz a diferença no convite que ele faz para as pessoas. Porque ele estava no final da festa. E ele se levanta, grita, se alguém tem sede, quem teria sede no final de uma festa, onde as pessoas estavam envolvidas em festejar o máximo possível, entregar-se ao máximo possível àquela situação, aquele ambiente festivo. Então Jesus faz um clamor, ele dá um grito para os sedentos, para as pessoas, especificamente ele estava falando para as pessoas que estavam ali na festa por estarem, mas que não estavam sendo saciadas, que não estavam curtindo a festa, estavam ali para cumprir uma obrigação religiosa, um costume religioso, mas não estavam assim por vontade de estar. Então essas pessoas que são assim separadas, são aquelas pessoas que estão assim sendo rejeitadas por tudo, por todos, ou que estejam vivenciando um problema, um drama nas suas vidas e que não sabem o que fazer delas. São pessoas desesperadas, são pessoas rejeitadas, são pessoas que dizem, puxa, eu nasci de ninguém, porque eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe, eu não tenho referencial de família, eu nunca fui de família, porque eu não sei o que é família, eu não sei o que é ter um pai, uma mãe, sentar a uma mesa com a família e desfrutar de um prato, de um almoço, de um café, etc. Então, a pessoa se sente rejeitada, desesperada, aflita, porque ela, no fundo, sua alma está vivenciando essa sede. Sede de algo que nem sabe o que é. Então, é claro que existem aqueles que já estão saciados, estão saciando-se com as festas, ainda estão, digamos, curtindo a festa, mas há aqueles que dizem, eu não sei por que eu vim a esse mundo, eu estou vivendo uma vida sem gosto, sem sal. Para mim o mundo é cinza. O mundo para mim é cinza, não tem cor. Se você aguenta esperar mais um pouco, então você não é um dos convidados. Você é aquela pessoa, não, eu tenho sede, mas eu não quero me entregar, eu não quero ir a Jesus, eu estou cansado de religião, eu estou cansado. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos tratando de vida e da sua vida. Então, se você aguenta mais um pouco, esperar para resolver o problema da sua vida,
Então não venha não, você não é o convidado. Se você vier, você vai vir como um forasteiro. Se você vier, você vai vir como um jogador. Eu vou tentar. Se der, deu. Se não der, não. Jesus não está chamando, convidando os aventureiros. Ele está convidando apenas os sedentos, os desesperados, os rejeitados. E eu aqui me lembro de que quando Jacó casou com duas mulheres, com duas irmãs, ele casou com a irmã. Primeiro ele casou, foi tapeado pelo sogro e ele estava esperando casar com a mais nova, mas levou a mais velha, que era Lia. E depois, então, ele viu que ele foi enganado. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas na hora do casamento, quem ele levou foi a primogênita, a Lia. Então Jacó amava a Raquel, mas não tinha amor pela Lia. Lia não representava nada para ele, senão uma cunhada. Mas ele acabou levando a Lia como a esposa dele. E o que aconteceu? A história diz que os dois, que as duas se casaram com ele. Ele levou as duas. Além das duas, as duas empregadas dela. Ele levou tudo. Mas ele só amava a Raquel. Ele somente amava a Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos, quer dizer, 14 anos, para ter a Raquel nos seus braços. Ele a amava desesperadamente. Então, o que aconteceu? Lia, que foi rejeitada. Lia era a esposa dele, mas não era amada. Lia se apresentava como esposa, mas ele, Jacó, a via como mais um corpo. Mais um corpo. Que ele tinha que cumprir a obrigação de marido. Então, diz o texto sagrado, muito bacana isso, que vendo o Senhor, observando o Senhor, que Lia era desprezada, eu gosto tanto desse texto, porque fala dos desprezados. Vendo o Senhor que Lia era desprezada pelo marido, então Deus ouviu a sua sede, o seu clamor, e ele abriu a sua madre, e Lia deu a Jacó 7 filhos. 7 filhos, dentre os quais um dos filhos veio fazer parte dos sacerdotes, os levitas de Israel. E o outro, Judá, seria digamos assim, que deu origem ao Senhor Jesus. Então, veja como Deus honrou Lia, porque ela era desprezada, ela gemia, ela tinha sede do seu marido. Não era ter o homem, um macho à noite, não. Ela queria o amor, o afeto, o carinho. Ela queria ser tratada como esposa, querida. Mas Jacó a desprezava. E por causa disso, Deus a contemplou com muitos filhos. E naquela altura, ter muitos filhos era realmente precioso, era riquíssimo. Então, minha amiga, talvez você seja uma Lia da vida. Meu amigo, você talvez seja uma Lia da vida, desprezada por tudo e por todos. Até mesmo pelas pessoas que cercam você todos os dias. Seja o marido, seja a esposa. Então, você anda com a alma seca. Sua alma está morrendo de sede. Porque a sua vida não tem sabor. A sua vida... Aqui para nós, eu vou falar um termo forte, mas a verdade é essa. Você se acha um lixo, uma coisa imprestável nesse mundo.
Por isso que você pensa em morrer. Por isso que você já deve ter pensado até em dar cabo da sua vida. Minha amiga, meu amigo, Deus escolheu os aflitos, os rejeitados, aquelas pessoas que não são nada. Ele escolheu a mim. Eu gosto de falar nisso porque eu me sinto na condição de muitas pessoas que estão nesse momento gemendo dentro de si. Deus escolheu você que tem sede de algo verdadeiro, sincero, puro, de um amor puro e sincero. Só o Senhor Jesus pode saciar você, mais ninguém, mais nada. Você tem esperado talvez nos amigos, nos conhecidos, nas baladas, nas festas, mas você sabe que a sua sede é maior do que tudo que o mundo pode oferecer. Ouro, prata, sucesso, tudo que você pode ter desse mundo não saciam a sede da sua alma. Você quer algo sublime, maior. Essa sede é que Jesus está buscando, é que Jesus está se referindo. Se alguém tem sede, se alguém está desesperado, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, disse ele, como diz a Sagrada Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quer dizer, você tornar-se-á uma fonte. Uma fonte. Por isso que eu tenho falado para que o meu desejo é que você seja a fonte, para você não ficar mendigando carinho e amor de quem quer que seja, para que você não fique suplicando favores de terceiros, mas que você seja uma fonte independente de quem quer que seja, de marido, de mulher, de pai, de mãe, de filho, etc, etc, etc. A fonte é que faz a gente ser feliz. Ser fonte é que faz a gente ser feliz. Então, Jesus promete fazer de você uma fonte de vida. Por enquanto, você tem sido uma fonte de desgosto, de tristeza e dor. Mas Ele quer reverter essa situação. Mas só depende de você. Ele não pode fazer isso por imposição ou vontade própria dele. Ele tem que concordar com você. Você tem que concordar com ele, que é o casamento. Que é o casamento que nós vamos ter no dia 23. No dia 23, esse dia 23, nós vamos ter o casamento daqueles que têm sede, que querem casar com o Senhor, querem se aliar com Ele, fazer um concerto com Ele. Só para as pessoas sedentas. As pessoas aventureiras, as pessoas que querem tentar, também não vai dar certo. Tem que estar sedenta. Tem que estar com a alma desesperadamente sedenta. Você tem sede. Se nós chegamos até você, se o Espírito Santo está falando com você neste momento, está abrindo o seu entendimento, dando-lhe força, coragem para buscar, para vir ao Senhor Jesus, de acordo com a sua palavra, então você é convidada. Você está cansada dessa vida de pecado. Você só vive no pecado. O pecado, você tem saciado a sua alma de pecado, mas quanto mais você peca, mais você sofre, não é verdade? Fala para mim. É verdade ou não é? Quanto mais você entra no gozo do pecado, no sabor do pecado, mais a sua alma fica desesperada. Aí quando você fica sozinho, quando você deita, coloca a cabeça no travesseiro, que vem aquelas lembranças do que você fez, que você não deveria ter feito. Aí você diz assim, meu Deus, o que será da minha vida?
Pois bem, Jesus está chamando você para vir até Ele, para beber da água da vida. Dia 23, nós vamos ter um casamento, uma cerimônia coletiva em todo o mundo. A igreja, todas as igrejas universal vão se reunir, todos nós estamos orando, e nesse dia nós estamos esperando uma manifestação gloriosa de um derramamento do Espírito Santo, que é a água viva, que faz de cada um de nós a própria fonte. E você, se você tem sede, então você vai vir. Se você não tem sede e aguenta ficar esperando mais um pouquinho o sofrimento, então espere, não venha não. Só para quem tem sede. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha abraçá-los para que então vocês possam entender a vontade dele para as suas vidas, dirimir todas as dúvidas, medos, enfim, preocupações, ansiedades, perturbações, depressões, tudo, 100% tudo, literalmente tudo que incomoda você, seja removido pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, com a entrada dele, com a descida dele sobre a sua vida. Isso aqui é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é como se começasse a respirar o oxigênio celestial. Nós respiramos aqui embaixo, os terrenos respiram o oxigênio aqui de baixo, mas os que nascem do Espírito Santo respiram o oxigênio celestial. Lembra que nós falamos ontem? Aliás, está escrito lá que os que são da terra são terrenos e os que são do céu são celestiais. Jesus veio a esse mundo, se fez carne para dar a sua carne, sua alma, em favor daqueles que nele creem de verdade, com sinceridade, com pureza, com inteireza de coração. Aí sim, essas pessoas são nascidas de novo, recebem uma nova natureza, a natureza divina, para que sejam espirituais, para que possam ser guiadas pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Como é que uma pessoa que não tem o DNA de Deus pode entendê-la, ou entendê-lo, melhor dizendo? Como é que uma pessoa que não nasceu de Deus pode entender Deus? Esse é o problema. Você vê que Nicodemos, sabe que é muito bacana. Nicodemos era um dos principais judeus, um homem inteligentíssimo, criado para servir a Deus no judaísmo, de acordo com a lei da Torá, a lei de Moisés e os profetas. Ele era um homem muito instruído nas Sagradas Escrituras. Ele era um homem sincero, só que não estava respirando o oxigênio celestial. Ele só entendia das coisas físicas, materiais. Ele só entendia da religião que ele professava, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Tem religião, creem, acreditam, eu digo assim, acreditam em Jesus, mas não creem em Jesus. Crer é uma coisa,
Acreditar é outra coisa. Quando a pessoa acredita, ela não desacredita. Ela acredita, mas ela não é capaz de assumir a sua crença. Mas quando a pessoa crê, ela casa, ela entrega. É 100% dela para a pessoa que ela crê, que ela se entrega. É tudo por tudo. Então, você tem que entender que esse é o grande problema hoje entre os cristãos. E eu digo cristãos entre aspas, porque eles eram, teoricamente, para serem como um ícone neste mundo, um exemplo neste mundo. É ou não é? Puxa vida, a pessoa crê em Jesus, todo mundo que crê em Jesus era para arrebentar. Era para mostrar ao mundo todo, os incrédulos, a grandeza de Deus em suas vidas. Mas é justamente o oposto. Essas pessoas, na sua grande maioria, nem todos, claro, elas mostram, ou melhor, elas envergonham o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque dizem crer nele, mas vivem uma vida completamente contrária à palavra dele, à vontade dele. Por quê? Mas elas dizem que creem, elas dizem, mas eu sou da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Não interessa o que você faz, o que você fez ou deixou de fazer. Nicodemos era assim. Ele acreditava em Deus, mas não cria em Deus. Por isso Jesus disse, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário nascer de novo. Como, Senhor, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Isso não é possível. Essas dúvidas, como a de Nicodemos, é o que tem surgido muito aqui no meu Instagram. Muitas pessoas fazem perguntas assim, assim, assim. Mas, bispo, mas por quê? Olha, mas como é que a gente vai explicar? Como é que a gente vai mostrar o oxigênio celestial para uma pessoa que vive na base do oxigênio terrestre? Como é que a gente pode falar das coisas espirituais para pessoas carnais, que ainda continuam na carne? Como? Como? Não há como. A gente fala, mas parece que a gente está falando grego, ou está falando em língua estranha, que ninguém entende. Ora, minha amiga e meu caro amigo, por isso você tem que entender que há dois tipos de fé. A fé natural, aquela fé que você acredita nas pessoas, você acredita no que está escrito na embalagem do produto que você comprou, você acredita na palavra do médico, do dentista, você acredita no psicólogo, você acredita no remédio, você acredita, mas pensa bem, e o que isso tem acrescentado na sua vida? Olha aí, vida triste, abatida, caída, prostrada. Você acredita em todo mundo, você acredita em tudo, você acredita até que vai ganhar na loteria. Não, bicho, mas um vai ganhar. É, eu sei. Um vai ganhar, mas depois vai perder. Todos os que acreditam neste mundo estão fadados ao fracasso. Você vê esse testemunho do doutor, do médico, inteligente, em condições, rico, mas veja a situação que ele se encontrava. Não adiantava nada. O vazio da alma continua, porque enquanto não nascer do Espírito Santo, enquanto não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar, não pode respirar o oxigênio celestial. Eu chamo isso de fé sobrenatural. Eu faço essa separação.
A fé natural é para as pessoas que saem ou nasceram da carne, ou são carne. Mas a fé sobrenatural, essa somente os que nasceram da água e do Espírito Santo respiram, digamos assim, o oxigênio sobrenatural. Porque a fé natural é essa. Você planta arroz, você vai colher arroz. Não é? Essa é a realidade. Você crê naquilo, você acredita naquilo e você faz. Mas essa fé, embora venha de Deus, todo mundo tem a fé natural, mas ela não é capaz de mudar a cabeça da pessoa, de mudar a estrutura da pessoa, de mudar a essência da pessoa, de mudar o coração da pessoa, de mudar o pensamento da pessoa. Não, não é capaz. Só o poder da fé, que eu chamo de sobrenatural, que é sobrenatural, é a fé que está acima de tudo, é a fé celestial, é a fé que vem de Deus, é a fé que vem do próprio Espírito Santo. Aí você pergunta, mas bicho, como é que eu posso ter essa fé sobrenatural? Aí é que está a razão da fogueira santa. A fogueira santa é isso. Nós convidamos as pessoas, nós propomos as pessoas a fazerem um desafio com Deus. Você não conhece Deus, mas você sabe da existência dele, mas não o conhece. Então, faça uma prova com ele. Vai com tudo para o altar. Vai com todas as suas forças. E eu não estou aqui falando de dinheiro, não, de propriedade, colocar os bens materiais no altar. Isso é o mínimo, isso é fácil fazer. O difícil é colocar o coração no altar. É ou não é? Lembra que Deus falou? Ele disse, este povo me honra com os lábios. Isso é fácil. Aleluia, glória a Deus, Jesus, aleluia. Isso é fácil. É fácil orar. É fácil cantar louvores. É fácil levantar as mãos para os céus. É fácil dançar digamos, entre aspas, no espírito. O difícil é colocar o coração no altar. E como a oferta representa o coração do ofertante, essa é a realidade. A oferta tipifica o coração do ofertante. Por exemplo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, quer dizer, que ofertou para o mundo, quem? O seu único filho. Sabe lá que aqui, o Filho de Deus, que é Deus, fazer-se carne, isso é uma humilhação, vir ao mundo, se sujeitar às leis do mundo, dos homens injustos, viver entre os homens, suportar a ignorância dos homens. Já pensou? E chegar ao ponto de ser levado, preso, amarrado e depois chicoteado, esbofeteado, cuspido. Sabe lá o que é a raça desgraçada dos endemoniados chegaram ao ponto de cuspir no rosto de Jesus, dar-lhe tapas, chicoteá-los, depois lhe dar uma cruz para carregar, pesada, e depois, nu, Jesus foi pendurado nu na cruz. Ele foi pendurado nu, completamente nu. Para quê? Para que não apenas sofresse, mas também fosse envergonhado, humilhado, escrachado. Foi para isso que ele foi pendurado nu na cruz. E ele fez isso por quê?
porque ele era a oferta viva de Deus. Deus sabia, o Pai sabia que isso ia acontecer, o Espírito Santo sabia que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, ele foi com tudo. Deus deu de si próprio. Você seria capaz de fazer isso? Eu? Não. Ninguém, nenhum de nós seria capaz de fazer isso. Ninguém. Ainda mais por gente endemoniada, perturbada deste mundo. Mas Deus fez. Quer dizer, ele mostrou com a sua oferta o amor dele. O amor dele e a fé sobrenatural. Porque ele cria, ele tinha certeza que poucos viriam ser salvos, porque a maioria não, seria perdida. Mesmo por esses poucos, ele deu a vida dele. Então, a oferta representa aquilo que o ofertante tem dentro de si. Então, ela coloca no altar o seu sacrifício, mostrando o que há dentro do seu coração, seu tudo, seu eu, suas vaidades, suas pretensões, seus sonhos, seus projetos pessoais, seus desejos, suas vontades, tudo ele coloca ali. É tudo. Agora, em compensação, o que acontece? O Espírito Santo vem para receber essa oferta. O Espírito Santo vem para receber essa oferta e fazer dessa oferta um instrumento dele aqui neste mundo. Mas quem tem essa coragem? Quem tem essa fé? Quem é que tem esse desejo? Você não precisa ter muito, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Não. Você precisa colocar, sobretudo, o seu coração. Porque pelo seu coração, que representa a alma, é que Jesus deu a alma dele. Ele deu a alma dele, ele deu o corpo dele, ele se sacrificou, foi envergonhado. Lembra que o pecado de Adão foi desobedecer a palavra de Deus. Foi quando ele descobriu que estava nu, ele e a Eva. Descobriu que estava nu. O que eles fizeram? Imediatamente eles cobriram a nudez com folha de parreira. E Deus o que fez? Não, folha de parreira não serve para cobrir a nudez, tem que ser um couro. E aí Deus teve que matar um animal, tirar-lhe o couro para fazer vestes para Adão e Eva. Agora o filho dele, Jesus, veio e é pendurado nu na cruz, além da dor insuportável na carne, a dor também da humilhação, de ser envergonhado, de mostrar sua nudez, sua intimidade. Quer dizer, Jesus foi humilhado ao extremo. Ninguém mais sofreu do que ele. Por quê? Por causa do amor de Deus por você, por mim, por nós, minha amiga, meu amigo. Você acha que ele vai querer alguma coisa nossa? 99,9% é suficiente para ele? Não. É tudo por tudo. Se você não tiver fé para fazer o seu tudo, para colocar o seu tudo no altar, corpo, alma e espírito, melhor você não participar. Fique fora disso. Espere outra oportunidade. Mas quando a pessoa faz isso, na hora ela recebe o Espírito Santo. Na hora. Na hora. Por quê? Porque é tudo por tudo. Se não receber, é porque não foi tudo. De repente, uma mágoa, um ressentimento, de repente, um pecadinho que tem sustentado dentro de si. Tem que ser tudo. Tem que deixar a vida errada, tem que deixar a patifaria, tem que deixar a fornicação, sexo fora do casamento, tem que deixar tudo o que a pessoa faz que não presta. Ah, isso é difícil. É isso que é difícil. Mas é o preço. Para ele poder salvar a minha vida, ele teve que dar
a sua vida, que foi Jesus. E para que eu possa então, recebê-lo dentro de mim, eu tenho que colocar o meu todo a serviço dele, à mercê dele. É assim que funciona. Se você está disposto a fazer isso, vai para o altar. Se você não tiver, não vai. Espera outra oportunidade. Se tiver, né, também. Bem, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela deixa de ser uma criatura terrestre para ser extraterrestre. Esse negócio de extraterrestre, que uns creem que existe, que outros creem que não existe. Não, pois é, eu vou dizer para você, eu sou um extraterrestre. Eu não sou dessa terra. Não, nem eu, nem aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Nós somos celestiais. É isso aí. Entendeu? Bem, nós estamos explicando, nós estamos dando informações. Agora, a prática são outros 500. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.